estruturação e vai ter reflexos a longo prazo, né? Eu costumo dizer, essa reforma ela tem uma previsão, uma projeção para até 2077, num determinado item, por exemplo, que é em relação às alíquotas do novo imposto. Então, o que eu trago já para reflexão é o seguinte: se o governo, se as empresas pensam a longo prazo, especialmente o governo, em 77, muito provavelmente nem eu estarei mais aqui, o cidadão e também... Eu não sei se nem em 30 eu vou estar aqui. O cidadão e o empresário, seja de qual for o porte, ele tem que mudar a mentalidade para fazer uma projeção, uma programação, um planejamento para médio e longo prazo. Claro que ele mata um leão todo dia, ele tem toda a dificuldade do dia a dia, mas uma das exigências dessa reforma é exatamente trazer essa necessidade de não ser apenas, como meu filho falou ontem, Maurício, ele trabalha comigo, ele é bacharel, não é mais o comerciante ou o negociante, agora realmente vai ter que ser o empresário, com uma visão mais ampla. Não esses empresários que aparecem na mídia aí, que rico rapidamente. Empresário... Não, um empresário sério. E respondendo, para não fugir, porque a gente fala demais, às vezes, né? Não, vamos conversando, isso é bom. Bom, o que acontece? O ICMS, ele existe e ele vai existir até 2033. Entretanto, ele já começa esse ano com uma transição, porque o ICMS e o ISS, lembrando que o ICMS é do Estado, o ISS é do município, eles serão juntados num único imposto, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, lá em 2033, vai estar efetivada essa substituição. Ok? Então, nós não teremos, inclusive, um alerta aos contadores. Ele recolhe, hoje nós estamos em 2026, né? 2026 até 2033, ele vai continuar recolhendo ICMS e ISS ou não? Ele vai continuar reduzindo a alíquota gradativamente. Até então vai ser assim. Não, porque um dos critérios da reforma é não ter um aumento na carga tributária, né, na forma de justiça. Essa é a intenção, né? É o que está previsto na emenda constitucional, né, a justiça tributária. Então essa é a intenção. E também não pode haver perda na arrecadação. Então todo o trabalho... Né? Escute, isso é mágica, hein? Se eu diminuo o percentual, eu diminuo o recolhimento. E como é que eu vou recolher do mesmo tamanho, mesma coisa? Eu não entendi isso. Bom, então, uma das formas vai ser o incremento da fiscalização. Né? Então, para vocês terem uma ideia, eu venho falando bastante tempo já, e as pessoas às vezes, até profissionais mesmo, têm dificuldade em entender. A Receita Federal, especialmente, que é a mais equipada, né, ela tem uma fiscalização mais estruturada, ela já vem há muitos anos trabalhando com inteligência artificial, cruzamento de dados, estabelecer uma conduta do contribuinte. E agora, início de fevereiro, ela emitiu uma portaria tratando da política de inteligência artificial no âmbito da Receita. Então, o raciocínio... Já que o Congresso não decide, a Receita decide por ela. Isso, e assim, o que houve? Ela vai provavelmente intensificar os trabalhos, fazer mais uso de inteligência artificial propriamente dita, e para dar uma estrutura, um amparo, né, uma proteção legal, inclusive, para ela editou, então, veja, faz anos que existe. Entretanto, agora, ela editou uma política de inteligência artificial. Então, isso é um indício de que a fiscalização, efetivamente, ela vai ser mais intensa e ela vai se intensificar. Então, a fiscalização... é um dos meios, como você diz, para tentar resolver essa roubalheira essa equação. Exatamente. Olha, a sonegação é um problema, naturalmente, mas a gente tem um outro problema também, que é mais estrutural, e é um ponto que a reforma tende, não é uma definição, tende a melhorar, é a questão da estrutura e também da eficiência tributária. O que é eficiência tributária? Basicamente é o seguinte, caramba, a gente paga imposto, bastante, e a gente não vê um retorno efetivo disso. Essa é a fala geral nesse país. Então isso é um ponto que ele vai além do aspecto tributário, ele é cultural, ele é político, né? Então envolve todo um trabalho na sociedade para que isso se consiga amenizar. A reforma, dentro desse aspecto,
ela vai contribuir para isso, ela não vai resolver isso, tá? Ela vai contribuir para isso no seguinte sentido: ela vai estruturar a tributação de forma que ela fique mais transparente. E tem uma coisa que parece assim, ó, é meio paradoxo, mas olha, a tributação no Brasil ela vai ter uma norma mais simples, uma regra mais simples. Então que maravilha. Mas tem um lado operacional, que é o quê? Quanto mais simples a regra, mais vai haver o contraste entre as diversas situações fáticas do empresário, do contribuinte, do cidadão. Ele não vai ter como esconder. Exatamente. Né? Um excelente resumo. Ele não vai ter como esconder. Entendeu? Então, é nesse sentido. E também outras alterações de impostos, a PIS e a COFINS, ela vai ser substituída pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, CBS, não é CBF. Não é CBF, não. É CBS. Né? PIS e COFINS. Então nós temos ICMS e ISS vira IBS. Isso. PIS e COFINS vira CBS. Os demais têm pequenas alterações. O IPI ele vai sofrer uma redução, uma alíquota zero. Ele não está extinto. Isso significa que muitos, extinguiu o IPI, agora eu estou tranquilo. Não, ele vai ser reduzido. Imposto sobre produtos industrializados. Exatamente, que é lá na parte industrial, na produção de base. Então ele vai ser reduzido a alíquota zero, né, exceto para produtos que têm um benefício lá na Zona Franca de Manaus. Mas o que quer dizer em termos práticos, em termos de segurança, essa redução a alíquota zero? A qualquer momento, se for vontade do Poder Legislativo no primeiro momento, isso aí pode voltar a ser cobrado, entende? Então ele está quietinho, está na gaveta. Isso. Então é um alívio, né, que em tese está se dando. Alguns impostos eles deixarão de existir, né? Por aí, outros mudaram seus nomes. E aí? Por que essa mudança? Porque ele deixa de existir de uma forma, mas a arrecadação não precisa continuar. Sim, é por isso que se diz que a reforma ela é estrutural. Por exemplo, o IBS ele vai recolher o imposto que antes era recolhido pelo ICMS do Estado e pelo ISS do município. Agora, ele vai ser recolhido junto, com uma mesma alíquota, tá? Respeitado as alíquotas de cada É isso que eu já ia perguntar, como é que vai dividir isso? Porque as prefeituras devem estar gritando. A reforma tributária não vai impactar apenas o cidadão empresário, vai impactar todos os 5.500 e alguma coisa municípios do Brasil. E os 27 estados e Distrito Federal. Aliás, isso é um ponto interessante, ele é positivo. Positivo, porque, por exemplo, hoje nós temos aí 30.837 normas tributárias vigentes. Tá? Normas, entre leis, decreto do estado, do município. 30.000 normas? 30.000 normas, é uma loucura. É uma loucura. Entende? Então, assim, o que vai acontecer? A partir de agora, né, a partir da reforma sendo implementada, a gente vai ter uma unificação desses impostos. Então, vai ser recolhido, e quem vai fazer a gestão disso é o comitê gestor do IBS, né, que já foi criado, já foi regulamentado. E aí, esses impostos, então, serão recolhidos e depois distribuídos aos entes, aos municípios e aos estados. Qual o critério? Isso é uma novidade, mas também elimina um monte de problemas. Por exemplo, o ISS. Era um problema. Por exemplo, a pessoa tem uma empresa aqui em Guaratinguetá e ela presta serviço. Ela vai prestar serviço, por exemplo, em Lorena. Nós estamos numa região metropolitana. Certo. Ok. O ISS é de Guaratinguetá. Porque a firma é a firma está estabelecida aqui. É uma briga grande com as grandes empresas, as lojas, porque é a matriz da Casa Bahia lá na Bahia, sei lá onde. E agora, a outra em São Paulo. Isso muda, porque o critério agora é o critério do destino. Então, se nós tivermos, por exemplo, aqui em Guaratinguetá, não, é para onde vai ser consumido. Para onde vai ser consumido. Isso, porque o imposto ele é sobre o consumo, seja de bem ou serviço. Eu posso abrir uma firma em Guará e prestar serviço em Lorena, e o serviço que eu prestei em Lorena eu tenho que pagar em Lorena, fica para Lorena. Na verdade, não é você que vai pagar, isso vai ser recolhido para o sistema. Isso. Esse comitê gestor
vai fazer a gestão sistemática desse imposto, e aí, na hora da repartição, vai então dar o imposto para o cofre de Lorena. De Lorena. E o interessante, só para vocês terem uma ideia como que funciona isso, você falou aqui de Guará para Lorena. Vamos fazer uma cadeia um pouco mais longa. Vamos. Eu sou um distribuidor em São Paulo, capital. Certo. Aí eu vendi para um atacadista em Bauru. Esse atacadista vendeu para um supermercado em Minas Gerais. E lá em Minas Gerais, o produto vai ser consumido. Vamos supor que seja na cidade de Uberlândia, uma hipótese. Correto. Quem vai ficar com o imposto é Uberlândia. Uberlândia. No caso fosse um serviço, a mesma coisa. A mesma cadeia, a mesma lógica. Entende? Então isso vai trazer um impacto para os municípios de arrecadação, sim, dependendo da economia do município, mas principalmente de ajuste da governança municipal. Entende? Troca em miúdos isso que você quis falar. A prefeitura, em geral, não só Guará, os 5.500 e alguma coisa no Brasil, eles não vão apenas se preocupar com arrecadação e fiscalização, eles vão ter que fazer uma gestão com governança, quando eu digo, é ter um aspecto de gestão de risco na administração, é ter um aspecto de controles efetivos, de supervisão e decisões estratégicas. Ou seja, o político daqui para frente vai ter que ter vai ter que ser um empresário, vai ter que estudar para administrar uma cidade. Ele e a equipe dele do alto escalão, que é quem exerce normalmente a governança, vai ter que se Acabou aquela história que o vereador do meu partido, meu amigo, eu vou fazer mais para o bairro dele e menos para o outro. Acabou a brincadeira. Vai dificultar por conta que o que acontece? A previsibilidade, o jeitinho político, ela vai aumentar dentro da administração do tributo, da administração fazendária. Entretanto, aquele aspecto assim do corpo a corpo, aquele aspecto do apagar o incêndio, isso tende a não se sustentar mais, entende? Por conta disso, porque não é o município ou o estado que vão recolher para os cofres o valor desse imposto. É o comitê gestor que vai fazer a gestão, como o próprio nome diz, e aí vai dar o quinhão a cada um. Eu vejo, na minha percepção, eu vejo uma questão muito importante, que os estados, os municípios precisarão se importar muito mais com a questão de economia. Por quê? Veja bem, se o critério é o destino, quem que vai gerar mais imposto? Quem tem mais dinheiro. Então, se a economia for aquecida, se o poder aquisitivo da população for maior, se houver circulação de riqueza efetivamente, a tendência é que, pelo critério do destino, a arrecadação seja maior. Muito embora existam travas de segurança para isso, existe também até um seguro, está previsto no regulamento o estabelecimento de um seguro tributo, caso o município tenha uma queda muito grande, o funcionamento dele a partir de 2033, quando já estiver estabelecida, vai ser claramente essa questão de gestão, de governança. Quem souber gerir melhor a sua cidade, leva. Isso. Agora é o seguinte, Ivan Lerroux, nosso colega Ivan Lerroux está ouvindo a gente lá em São Paulo e pergunta assim, diz o seguinte: a fábrica de multas estatal está ficando mais evoluída e, consequentemente, vai apertar a vida do empreendedor. Concorda com isso? Em partes. A máquina estatal está se fortalecendo e o empreendedor está à mercê do Estado. E diz mais, a sociedade tem que, em contrapartida, cobrar o retorno de ações para a melhoria da vida da cidade dos cidadãos. Ivan, a vida inteira a gente cobra isso. Aliás, o tributo, parece que, se eu não me engano, Paulo era um cobrador de impostos, né? Não é algo novo. Mas assim, vamos lá. O ponto da fábrica de multas. A fábrica de multas. Para entender melhor, quanto é um percentual que o Brasil, quanto o comerciante paga de imposto? O Brasil, eu pago muito imposto. Quanto é? Porque na realidade ninguém fala quanto é isso. E esse é um cálculo bem complexo também, né? Assim como eu falei que existem N situações de empresas e contribuintes que têm que se adequar a uma norma simples, isso é difícil, o cálculo também é muito difícil.
Mas hoje a gente pode afirmar com tranquilidade, né, especialmente por estudos que são publicados né, na mídia, que a carga tributária ela gira em torno de 60% ou mais. 60%? É como o pessoal fala, mas eu digo assim, carga tributária geral. Qual que é o custo que eu tenho para abrir um comércio, por exemplo, e ter um empregado lá? Né? 60%. Então, é daí para um pouco mais. Agora, agora na sequência, nessa esteira, aí o que ele falou, o governo está se equipando, até como eu falei, né? Inteligência artificial, etc. Eu acho que, em vez da gente esperar um comportamento ameno da fiscalização, até porque a fiscalização em si, ela tem essa obrigação. Né? Um município, se ele não cumprir algumas metas de fiscalização e arrecadação, o Tribunal de Contas depois vai penalizar esse município. Sem dúvida nenhuma. Então a gente faz parte de um sistema. Agora, o que eu recomendo, na minha percepção, é que, assim como nós falamos aqui há pouco, você colocou muito bem, que a prefeitura, o Estado, ele vai ter que ser mais um gestor, vai ter que se profissionalizar, o nosso empresário, né, o nosso contribuinte, ele também vai ter que fazer isso. Ele vai ter que ter uma noção de planejamento, ele vai ter que ter uma noção de diagnóstico tributário, patrimonial, para que ele possa ter maior previsibilidade e aí o negócio dele ter uma viabilidade. Mas aí eu vou fazer o papel do advogado diabo aqui agora. O comerciante. Poxa vida, mas e daí? Eu vou ter que fazer tudo isso, mas a coisa não dá de volta. Eu vou ter que aprender como o europeu faz, como o americano faz, porque o brasileiro tem mania de dizer que tudo que é de fora é melhor do que o nosso aqui de dentro, não é verdade? Não é bem verdade, né? Não é verdade, a gente sabe disso. Eu tenho vontade de mandar todo mundo que quer para os Estados Unidos, vai logo, vai, vamos, para de falar mal do seu país, exatamente. Vai lá viver lá, vão chamar você de cucarate, você vai ver só como é que é bom. Ser deportado. Bom, o empresário, ele vai acabar com o jeitinho brasileiro, não vai? Ele vai ter que ser sério, porque se lá fora funcionou, e tem outra coisa. Ele falou, mas eu não tenho garantia de estabilidade. O senhor, no começo da entrevista, falou que tem um desses tributos que está previsto até 2077. No Brasil, fica essa insegurança, porque nós temos esse congresso. Eu nunca vi um congresso em 40 e tantos anos de jornalismo, nunca vi um congresso tão, não posso falar, senão ele me processa, tão sem vergonha, vou falar, tão cara de pau. Certo. Nós não temos essa estabilidade política, porque vai que daqui o ano que vem entra um outro lá e resolve mudar tudo. Essa é a reclamação do comerciante, do empresário. Certo. Outra reclamação, empresários grandes recolhem menos e sonegam. O Brasil tem um alto índice de sonegação, não tem? Tem. As maiores dívidas são das maiores empresas, né? As maiores dívidas são das maiores empresas. E o cara está aí andando de jatinho e gastando 150 mil por mês no cartão de crédito. Eu vejo assim, a questão da insegurança. Eu acho que isso é mais uma questão de consciência ou atividade política, né? Porque a gente tem um Congresso, tem um Legislativo, tem uma Assembleia Legislativa e tem uma Câmara Municipal. E eu acho que não é viável a gente atrelar a expectativa ou o funcionamento de um negócio, de uma empresa, a esta perspectiva política. O que eu entendo que seja importante, inclusive, não só o empresário, o contribuinte, o cidadão, todo mundo, o povo, né? É tentar exercer essa consciência política no momento do voto, né? Participando de uma audiência pública. Sendo mais cidadão. Sendo mais cidadão. Isso mesmo. Porque aí, sob esse aspecto da política, eu acho que aí, com o tempo, eu acho que isso não é da noite para o dia, é um processo histórico longo, né? Mas a gente vai conseguindo melhorar, né? Essa é a minha perspectiva. Sobre a questão dos 70 anos, só para esclarecer, né? Porque no início eu disse que a mídia em geral faz cortes, então vamos evitar o corte. A gente tem... O que acontece? Existe uma previsão, se eu não me engano, anexo 15º da lei, qualquer um pode acessar no
site do Planalto, pode ler sem problema nenhum, a Lei Complementar 214. Esse é um ponto, né? A informação está lá, então a pessoa pode ler, não é o que eu vou dizer aqui como profissional, não é o que a Haddad vai dizer, é o que está na lei, a pessoa pode ler, e aí buscar o complemento, buscar a visão técnica profissional com um advogado, com um contador. Né? Eu acho que esse já é um bom início de exercício político. E aí lá está porque assim, vai ter uma alíquota de referência fixada pelo Senado Federal, e cada estado, né, no caso do ICMS, por exemplo, ou do município ISS, ele vai estabelecer uma alíquota padrão próprio, ok? Tudo bem. E existe uma limitação para evitar que uma competitividade se torne uma guerra fiscal novamente, que está se eliminando com a reforma da guerra fiscal. O que diz? Então, por exemplo, no início agora, a alíquota padrão, que é o que cada estado, cada município pode determinar, ela não pode ser inferior a 81,50% da alíquota de referência nacional. Então ninguém vai, eu vou botar a minha alíquota aqui a 30 agora para eu puxar. Entretanto, lá em 2077, esse limite vai estar em torno de 10%. Vai baixando. Vai baixando para quê? Para poder dar espaço para competitividade. Então isso vai ser gradual. É algo que está previsto em lei. Então, às vezes, o município faz um planejamento a longo prazo e ele vai dizer, olha, daqui a 10 anos a gente quer atingir esse mínimo aqui de alíquota para a gente poder atrair mais investimento, atrair mais consumo, etc. Isso vai entrar no planejamento. Legal. Então, nesse ponto que eu falei que o governo está pensando em lá até quando a gente não existir mais, né? Então, esse mecanismo ele foi pensado nesse sentido. Outras alterações, que até como a gente está falando aqui na região, a emenda constitucional 132, ela trouxe um ponto sobre o IPTU que facilita a vida de certa forma. Vai permitir eventualmente um aumento de imposto, mas ela facilita a vida porque ela vai eliminar contencioso judicial, ela vai eliminar um monte de problemas que a gente tem nos diversos municípios em relação à base de cálculo do IPTU. A emenda constitucional 132, ela traz que o executivo municipal ele pode atualizar a base de cálculo do IPTU, certo? Por decreto. E essa era a briga, né? Porque, em princípio, só pode majorar um tributo e a atualização de base é equiparada... Passando pelo plenário. Passando pelo plenário. Aí a Constituição agora autorizou que, uma vez que o Poder Legislativo Municipal estabeleça em lei critérios para essa atualização, o Executivo Municipal vai poder atualizar essa base de dados conforme esses critérios. Feitos pela Câmara Municipal. Estabelecidos pelo Poder Legislativo Municipal. Hoje, por exemplo, o IPTU, você citou, o IPTU é um percentual em cima do valor venal do imóvel. É isso? Isso. Então, o valor venal do imóvel é um valor bem mais baixo do que o valor comercial. Sim. O que eu acho muito esquisito. É fato. É fato. Mas o governo também já está observando isso. Está observando na questão isso, do ITBI. Você paga sobre um terreno que está lá o valor venal do terreno de R$20 mil. Se você for vender esse terreno hoje, é 150. Uhum. Como é que fica? Eu estou olhando o lado da administração tecnicamente é uma discrepância. É uma discrepância. Sim. Ou seja, o município perde e alguns ganham com esse valor acima mais. Isso é economia. Quem faz economia é o ser humano, gente, pelo amor de Deus. Né? O sistema é assim, o sistema é binário, é 0 e 1. Quem maneja o sistema somos nós. Então nós que temos que pensar, gente, ser humano é que tem cérebro que pensa. Não é? Uma vez você falou de sistema, agora eu lembrei eu fui uma vez numa empresa de telefonia lá em Campinas, e aí eu conversando com a pessoa, disse, olha, faz um favor para mim, apresenta o sistema, eu quero conhecer ele. Aí a pessoa, mas que sistema, né? Eu disse, cara, porque ele está sempre fora. Ele nunca autoriza, entendeu? Nunca. Ele está sempre fora, eu quero conhecer o sistema. Você sabe que eu já perdi muito tempo em lugar quando coitado, as pessoas não têm argumentação, né? Você questiona uma coisa, não tem argumentação, responde. É o sistema. É o sistema. Eu falo, moça, o sistema é um monte de numerinho. Isso. O sistema é incrível. É incrível. Deixa eu só passar uma pergunta dentro aí.
a minha empresa está registrada aqui em Guaratinguetá. A taxa anual que eu pago para a Prefeitura de Guaratinguetá, de que maneira será calculada se eu sempre presto serviço fora? Esse é o Edson Pacano. Tá. Edson, se você está se referindo à taxa, né, de funcionamento, a licença, etc., vai continuar a taxa, né, porque a taxa ela é um valor fixo, certo, mediante uma contraprestação do ente público, que é a fiscalização e a autorização para que assim funcione. Então a taxa não vai mudar, porque é uma atribuição local, né, não tem como, por exemplo, o município de Lorena vir aqui para ver se uma empresa X está em condição de ter o alvará ou não. Então a taxa continua, tá? Só o que muda é o ISS. Então você fica com uma sede, né, um domicílio tributário em Guaratinguetá, e se você presta serviço em qualquer outro município, depois esse valor do ISS que você vai pagar vai ser direcionado a esse município pelo comitê gestor. Porque o que acontece? Aproveitando a deixa, o pessoal fala muito, o IVA dual, né? O que é o IVA? É o Imposto sobre Valor Agregado. E dual por quê? Porque tem um imposto sobre bem e serviço e tem uma contribuição sobre bem e serviço. Qual que é a ideia desse... E ele traz algumas vantagens em relação ao ICMS, por exemplo. Sim. Qual que é a ideia? Quando você compra um produto para revender, você paga na nota embutido o valor do imposto. Certo? Com a reforma, esse valor ele vai ser calculado por fora, em vez de como é calculado hoje, que é por dentro. Não entendi. O que é o por fora, calculado por fora? Isso é complicado, mas vamos lá. É para fins do preço. O por dentro é assim, quando você vê a nota e você, a pessoa vai pagar no comércio, por exemplo, ou o empresário, ele vai verificar o valor de preço dele para calcular a margem dele. Eu vendi essa caneta aqui a R$50. Ok, não são esses R$50 que vão entrar no cofre da empresa, aqui eu tenho o ICMS embutido, entendeu? O por fora é o seguinte, eu faço o cálculo do preço, então eu vou vender a R$50 e o valor do imposto vai vir separado, vai vir por fora. Então, efetivamente, para o empresário, esse valor que ele calculou vai ser R$50 no caixa dele, e o imposto, suponhamos que seja 10%, acima de 50, R$5, ele vai repassar para o contribuinte, para o cidadão, que é o consumidor, que é quem paga a conta de consumo final. R$55. Isso. Num primeiro momento, ele aumenta a carga tributária, entretanto, aí que entra a questão da gestão. Por quê? Se o empresário ele tiver realmente com a margem muito apertada, ele vai avaliar a competitividade dele, ele vai avaliar a concorrência, ele vai avaliar a capacidade do consumidor dele, se suporta esse acréscimo. E aí ele fica, então, com a margem livre, 50, né? Sim. E repassa o valor do tributo. Ok. Mas se ele está precisando de um fluxo porque ele vai ter que pagar uma fatura e eu preciso juntar dinheiro rápido, ou eu tenho que liberar um estoque que está aqui há muito tempo, eu tenho condições de baixar nesses 50, aquele valor que seria do imposto embutido nele, eu tenho condição de baixar e fazer uma promoção. Sim. Entendeu? Então, nesse aspecto que ele é mais estrutural, ele é mais negocial do que propriamente a gente pensar em alíquota e pensar em imposto pago. Agora, falando um pouco de gestão, onde ele vai ter que ser um pouquinho mais técnico aí, né? Porque muito mais. Se for a tributação que tínhamos, era meio complicado, até o empresário entender, como seria natural, como teria toda Agora, complica um pouco ou facilita? Olha, depois que ele compreender, facilita. Por quê? O imposto sobre valor agregado... Depois, saber quanto tempo a gente está em transição. Estamos em transição. Exatamente. Não é nada definitivo. Para amanhã. Mas já é importante ir se preocupando. Fala devagar, senão assusta um pouco. Tá bom. Esse imposto sobre valor agregado, ele tem uma característica. Quando eu compro, eu pago lá na nota o valor do imposto, que é debitado de quem me vendeu. Certo? Aquela pessoa vai ter que pagar o imposto. Então, de certa forma, eu estou pagando o imposto dele. Imposto sobre imposto. Não, esse é o ICMS. Sim. O ICMS é imposto sobre imposto em alguns casos, porque é a questão da acumulatividade. São conceitos que... Olha que louco, se eu compro essa caneta, vamos voltar. Na nota que eu comprei,
Já pagou já pagou o imposto. Isso. Vai vender para mim. Ele vende para mim por R$50 e recolheu o imposto em cima dos R$50. Eu vou vender por 60 e eu vou ter que recolher o mesmo imposto sobre 60? Não, aí que está o pulo do gato e você definiu exatamente a situação, que é o conceito sobre o valor agregado. Por quê? Se você comprou por 50 e vendeu por 60, você agregou a esse produto quanto? R$10. R$10. Aí quando você vende, você faz o débito. Então vai ter tipo de uma conta corrente desse imposto. Sim. Quando eu compro, eu me credito no valor, vamos 10%, 5%. Ok. Quando eu vendo, eu debito. Eu vou pagar efetivamente essa diferença em cima dos 10%. Então, se é 10%, eu vou pagar R$1. Entendeu? É uma conta corrente, não vai ser aquele recolhimento, tipo assim, eu vou aqui fazer a guia e aí vou lá recolher no fim do mês. Não, se você não está no final da cadeia de produção, não está vendendo para o consumidor final, você está no sistema de débito e crédito. Então, por isso que é sobre o valor agregado ao produto. Você achou o pulo do gato, entendeu? Comprei por 50, vendi por 60, eu vou pagar sobre 10. Mas acho que eu meti a cara no chão, esse pulo. Não. A sua intenção está correta, entendeu? E o detalhe, vamos lá. Então, é sobre os 10. É sobre os 10. Aí vem de novo a gestão. Certo. Por exemplo, Simples Nacional, que é a maioria. O Simples Nacional, em regra, ele não trabalha com essa questão de... Ele nem gera crédito para ninguém e nem toma crédito, certo? Essa é a regra geral do Simples hoje. E ele continua existindo. Certo. O que acontece? Pode ser, ele tem uma situação onde pode optar por recolher por fora o IBS e o CBS. Porque aí, se ele recolher fora do sistema do Simples, ele vai poder trabalhar com débito e crédito. Entendeu? Então, aí você diz, ele vai pagar menos imposto. Repito, não é só a gente ver ali quanto paga de imposto. Vai depender dele se posicionar no negócio, ver a posição dele na cadeia para ele poder definir e fazer as contas. Por exemplo, a tendência, isso é uma tendência, certo? Se ele é uma empresa do Simples e ele atua pro consumidor final, ele não tem como tomar esse crédito, certo? E aí o consumidor também não tem como continuar a cadeia. Então, nesse aspecto, talvez seja interessante ele permanecer no Simples Nacional. Agora, se ele está no meio da cadeia e ele vende para outra empresa, aí ele vai entrar nesse fluxo do débito e crédito do imposto. Então, aí compensa. Mas isso é na ponta da caneta, gente. É com projeção. Olha, sabe qual é a faculdade melhor desse país? Que você sai doutor em tudo? São os contadores. Sim, não. O contador é figura essencial. Aliás, já é, né? Não é só uma reforma. O empresário, a gente perguntava pro meu contador. Agora tem um porém, Neuza e Daniel. Isso também vai exigir do contador um upgrade. Nossa Senhora! Tá? Ele vai ter que ser também mais estrategista. E tem um ponto, só para esclarecer algumas coisas, porque as pessoas têm ideias, né, do dia a dia, cotidianas, e, por exemplo, o empresário ele paga um contador, um valor X, tá? Para fazer lá do Simples, e apenas ele emite lá o arquivo XML, que é o que tem as vendas. Aí depois o contador, fulano, tá aqui a guia do Simples, né, o DAS, documento de arrecadação, e ele cobra X. Essa preocupação da estratégia, essa questão da reforma, ele se atualizar e se localizar no nicho, no negócio dele, também vai ter um custo de atualização e um custo fiscal. Porque é justo, é natural que o contador ou o advogado tributarista, ou quem for trabalhar com ele, vá cobrar mais, porque é um serviço mais complexo, mais extenso, e vai até exigir em algumas situações uma equipe maior. Entendeu? Ou um investimento em tecnologia. Então, como você falou, o contador ele já é peça-chave. Isso aí não tenha dúvida, né? Ele domina a rotina operacional, certo? Então agora, só que ele vai ser provocado, ele vai ser obrigado a fazer um upgrade. Ele vai ter que se tornar mais estrategista, ele vai ter que saber um pouco mais de leis, né? Muitos fazem parcerias com advogados, que aliás é uma excelente parceria. Por quê? Para dar segurança. A mudança é mais ampla.
entende? Não tem mais aquele assim, o advogado que só cuida do contencioso e o contador que só cuida ali da rotina. E são decisões ou são direcionamentos profissionais isolados. Isso tende a diminuir bastante. Vai acabar. Contador e advogado, você vai ter que trabalhar junto agora. Sim, exatamente. E o empresário também. E o empresário Aí também. a pergunta que o empresário está nos ouvindo assim, vai valer a pena ser empresário nesse país? É isso que eu falo. Então. Porque você falou da cadeia. Sim. Com essa reclamação é sobre essa parte aí. Certo. A intenção é essa? O mercado possa acreditar melhor aí na sua economia? A intenção é que o mercado ele funcione mais perto do que seja o mercado efetivamente. Por quê? Quando o empresário ele decide, vamos supor, lá do Simples, eu citei o exemplo. Ok, ele vende para o consumidor final, tá bom, vale a pena ficar aqui no Simples. De repente surge um contrato grande para uma PJ. Ele vai ter que mudar. Ele pode mudar, entendeu? Ele tem essa opção. E aí quando ele faz essa mudança, ele vai ter que trabalhar com o contador, para ver o impacto disso. Ele vai ter que trabalhar com o financeiro dele mais, fazendo um upgrade também para ter noção. Ele vai ter que trabalhar com o advogado para verificar o contrato, porque os contratos também vão ficar mais complexos. Você quer ver um exemplo? Parceria rural. Eu estou fazendo um estudo, uma pós agora em tributação do agro, e a principal recomendação dos professores é essa. Olha, o produtor rural ele vai ter que revisar os contratos dele, porque lá na parceria, o que acontece? Eu entro para a terra e entro para a semente. Ok, eu entro para adubo, entro para a colheitadeira. Beleza. E como vai ficar a tributação disso? Quem é responsável, quem não é? Quem que a administração fazendária vai estar de olho ou não? E depois em quem que vai estourar se for autuado. Entende? Então, assim, e aí, tentando responder a sua pergunta, vale a pena ser empresário? Eu acho assim, a pessoa que é empresária é uma satisfação pessoal dela. Eu acho que dificilmente você encontra um empresário que seja empresário por obrigação. Não, ele gosta do que gosta. Faz. Ele é empreendedor, ele luta, ele pensa, ele cria, ele faz a marca dele no mundo. Entretanto, os sistemas estão se atualizando cada vez mais. E isso vai exigir dele. Então, vale a pena? Vale. Senão não teríamos empresas crescendo, não teríamos grandes empresas. Agora, vai exigir muito mais dele. Voltando àquela frase até que meu filho falou, Maurício, um beijo. O que acontece? Ele não vai ser mais um negociante, um comerciante. Ele vai ter que ser um empresário, não só para andar de carro e dizer que sou empresário. Sou empresário. Entende? Aliás, está muito complicado ser empresário no Brasil, porque todos os empresários que a gente vê hoje é tudo bandido. Mas eu digo, é milhões daqui, milhões dali, então, é bilhões daqui, é bilhões dali, e o cara é traficante de droga. Quando você falou chama de empresário. Você falou da sonegação, brincadeira. Uma vez um amigo, mas Ângelo, aquele jeitinho e tal, cara, pensa bem. Jeitinho. Se as lojas americanas não conseguiu dar o pulo, você acha que você vai durar muito tempo? Entendeu? Entendi. Mas assim, na verdade, voltando, tirando a descontração, mas então assim, vale a pena, mas vai ser bem mais exigente. E não é uma questão de tamanho, viu, Neuza? Não é questão de tamanho, é questão de organização. Você quer ver um exemplo hoje? Acho que no final a gente ia falar sobre o que o empresário tem que fazer. Ele pode começar a partir de hoje em qualquer tamanho de empresário. Pode ser do boteco ao mercado, não tem problema. Primeiro, ele consegue separar o dinheiro dele da empresa? Para começo de conversa. Para começo de conversa. Entendeu? Eu conheço empresa que faliu porque era um buraco para entrar e 5 para sair. Não tinha jeito. Sem contar o olho da receita, que é bastante comum a autuação. Eu frequentemente estou revisando decisões do CARF, é frequentemente autuado as empresas, porque quando a pessoa faz uso do dinheiro da empresa, a Receita entende já como alguma forma de dividendo. E isso é renda. E aí a empresa vai lá, levanta quanto deve, aplica a multa e cobra imposto de renda. Entende? Sim. Então... ainda vai cobrar da pessoa física também. Não, mas é da pessoa física que ela vai cobrar. Sim. Entendeu? Pensei que fosse do empresário. Um outro ponto, tem alguns produtos, higiene pessoal, bebidas, autopeças, que eles são chamados monofásicos. Explicando muito rapidamente. O governo não tem condição de cobrar e fiscalizar de toda a cadeia, então ele joga a responsabilidade na indústria de cobrar o PIS/COFINS, por exemplo, que é um tributo monofásico. E aí, cobra lá e
aí é imposto sobre imposto, você comentou aquela hora, entendeu? Porque aí vai repassando e vai acumulando. E o Simples, por exemplo, quando ele paga de forma automática. Entretanto, ele paga o PIS/COFINS, mas ele esquece de aqueles produtos que ele vende que são monofásicos no PIS/COFINS, ele consegue de abater, ele esquece de abater. Então ele paga 2 vezes. Você entendeu? Olha, coitado, não deve saber disso. Não, a maioria não sabe. Não sabe disso, né? E assim, olha só. Eu já ouvi, Neuza, Daniel, aquelas expressões assim, olha, não mexe com isso, senão a gente vai atrair a fiscalização. Isso tem uma origem muito antiga, quando a fiscalização ainda era pessoal, ainda era papel, né? A conduta do fisco era outra. Hoje, algumas coisas, se você não mexer, aí que você chama atenção. Por quê? A inteligência artificial, ela faz uma predição de comportamento. Ora, se está todo mundo fazendo isso aqui, por que fulano não está fazendo? Isso pode vir a ser fiscalizado. Entendeu? Ou seja, aquele senhor chamado sistema. O sistema está de olho. O sistema está de olho, eu não encontrei esse sistema. Agora, eu quero fazer, a pergunta é o seguinte. Pois não. É um sistema o comitê gestor? São pessoas. São pessoas. Agora. Composto por estados e municípios. 27 estados, 27 municípios. Então é um comitê grande. É um comitê grande. Um comitê grande. Esse comitê que vai dizer, olha, esse ICMS vai tanto para Guará, tanto para Lorena, tanto para... Exatamente. Agora, que critério essa gente tem para fazer isso? Ou terá? Então, o critério... Existe, né? Alguns já existem, outros ainda estão sendo elaborados. O critério é o do consumo, tá? Ponto. Isso aí é tranquilo. Agora, a divisão, porque esse imposto, o IBS, ele vai somar o que vai para o Estado e para o município. Então, parte dele vai para o Estado e parte vai para o município. Entretanto, não existe mais a discussão, o que é bem e o que é serviço. Então, ele é uno. Então, essa divisão não é necessariamente pelo critério do que se foi bem na operação ou se foi serviço. Sei. Entende? Então, ele vai uma utilizar... coisa só, um bolo só. Exatamente. Um dinheiro só. Hoje, só para... Deixa eu ver onde é que eu anotei aqui. Essa é até uma informação importante. Eu anotei em algum lugar. Vamos ver aqui. Tá ali, tá aí. Tá aqui, rapaz. Tá aí. Olha, tá esfriando, já o Ganiza vai começar com os caldinhos, tá? Lembrando isso. Excelente. Gostou dos caldinhos, O Instituto Brasileiro de Ética e Concorrência, ele estima que aproximadamente 40% desse bolo que está na gestão do Comitê Gestor do IBS vai para municípios e 60% para estados. Agora, isso é um final. Tá? Ainda vão ser definidos critérios, inclusive critérios com travas, né, para poder acionar o tal do seguro tributo, que alguns entes, vão estado precisar, não, mas o município vai precisar. Então, essa é uma estimativa dessa divisão. Então, dentro disso, 40 municípios, 40%. Aí vai ser distribuído conforme, dentro desses 40%, conforme o critério do consumo, do local, do destino. Isso já está acontecendo? Ainda não, porque a gente está em fase de teste, né? Esse ano... Não, esse ano o que está acontecendo? A gente vai ter 0,1% de IBS, 0,1% de CBS para fim de teste. Isso vai ser compensado com o que foi recolhido com ICMS e ISS. Então ainda estamos assim, não está onerando, não está pesando no bolso, entendeu? Isso vai ser lá efetivamente em 2033. E o mais interessante... Esse ano, doutor, pois não. Esse ano é um ano eleitoral. Sim. A gente tem falado que está arrependo, tá? E isso não está acontecendo. Não existe essa previsão na lei, não. Inicialmente haveria essa retenção, mas entretanto depois foi modificado, porque aí vai haver compensação. Então não vai haver um aumento tributário por conta dessa implantação. À medida que o IBS ele for sendo ampliado em sua alíquota, o ICMS e o ISS vão indo reduzindo. Entendeu? Para que não haja esse aumento da carga tributária, exatamente. Eu estou pensando no feijão com arroz aqui, o senhor está falando, e eu estou aqui, bom, eu sou prestadora de serviço. Digamos que eu faço a unha. Eu tenho uma cliente lá eu sou do Simples, certo? A minha empresa é Simples. Certo. Eu vou atendê-la lá na casa dela, em Lorena. Eu tenho que dar nota fiscal? Olha, vai depender se o sistema vai permitir.
Tá? Por quê? Existe uma determinação... Como é que ele vai saber que eu fiz lá em Lorena? Exatamente. Existe que todas as pessoas tenham, vai ser primeiro o CPF, depois vai ser um código alfanumérico para conseguir colocar no mesmo banco de dados do CNPJ, e aí as pessoas vão ter um sistema à disposição, vão ter um domicílio tributário, e vão ali, emite a nota fiscal. Isso sim, isso como é previsto. Eu faço na prefeitura exatamente, hoje? Como você faz, só que vai ser através do comitê gestor. Entende? Eu vou pedir nota para o comitê gestor agora. É o sistema em relação ao IBS, é pelo comitê gestor. E aí o que acontece? Aquela hora você falou da fiscalização. Né? Porque como é destino, veja bem, nós temos 5.500 e poucos municípios que, dependendo da força de prestação de serviço ou de indústria, vai ter consumo daqueles produtos no restante dos 5.500. Como que vai funcionar? Eu estava tendo uma aula muito interessante até com a doutora Luciana Grillo, ela é auditora da Fazenda e participa desse grupo para criar o regulamento do IBS. A ideia é fazer o seguinte: a fiscalização vai ser sistematizada. Por quê? Quem tiver interesse vai lançar no sistema, gente, eu quero fiscalizar tal ponto, tal município, por exemplo. Todo mundo vai ficar sabendo e vai ter um prazo para dizer, eu também quero. Aí o sistema vai eleger aquele que pediu e mais um titular e um cotitular. E aí, durante a fiscalização, nenhum outro município pode fiscalizar, ou nenhum outro estado. Aí essas informações vão ficar disponíveis, e depois dessa fiscalização ter sido encerrada, aí os outros podem fiscalizar, se for o caso, entretanto, não pelo mesmo fato, mas sim com o uso das informações. Entendeu? Que a categoria de advogado vai dançar nessa história aí. Olha, eu tenho uma impressão diferente. O que acontece é que o advogado vai ter que entender de sistema. É que nem eu falei do contador, o advogado é a mesma coisa, ele vai ter que fazer um upgrade. Todo mundo hoje aqui, eu estava brincando. Mas, Neuza, você falou em arroz com feijão, e assim, tem uma outra coisa. O IBS, ele tem alíquota zero para a cesta básica. Isso já está determinado na lei. Está perfeito, isso a gente sabe. Isso é importante. Mas não consigo abaixar por exemplo, o arroz e o feijão. Então, aí para o produtor rural, mesmo que ele não seja contribuinte, ele vai adquirir uma colheitadeira, por exemplo, um trator, ele também vai ter alíquota zero. Isso facilita o preço. Opa! Entende? Outros produtos de consumo humano, ele vai ter uma redução de 60% ou 40%. Então, não é assim, vai ser tanto, que se a gente for ver pelo aspecto da economia, caramba, a gente vai ter um IVA aí de 30% e, nossa, é um dos mais altos do mundo. Mas existem mecanismos no sentido de garantir um princípio que é chamado tributo progressivo. Quer dizer, paga mais quem ganha mais. Ótimo. Entendeu? Ótimo. Então existe mecanismo para isso. E a coisa é detalhada. Por exemplo, o pão. O pão da cesta básica mas só o pão francês. Entende? E está descrito lá. A rosca não. A rosca não, exatamente. Aí aquele pão preto gostoso que eu gosto. O integral. O integral. Entendeu? Trigo integral não entrou na cesta básica. E qual que é o reflexo disso no dia a dia? Vamos lá, uma padaria do Simples. Isso, uma padaria do Simples. O pão hoje já tem alguns benefícios do ICMS. No estado de São Paulo ele tem uma redução de base de cálculo, né? Em outras situações tem redução de alíquota. Ok, mas não é zero. Aí com o IBS ele vai ser zero. Aí o dono da padaria vai pensar assim, caramba, e agora? Eu fico, vale a pena entrar no IBS, não vale, né? Pagar por fora, né? Ele pode fazer um cálculo que é o seguinte, por exemplo, se o pão tem alíquota zero, ele vai vender refrigerante também, vai vender leite, enfim. E sobre o refrigerante e o leite ele vai pagar imposto, certo? Tá. Se ele optar em recolher o IBS e CBS por fora, ele vai poder entrar no sistema de débito e crédito. Certo. E aí quando é alíquota zero... sistema débito e crédito do IBS. É pedir empréstimo. Não. Do IBS, aquilo que eu falei que é a cadeia. Sim. Quando eu compro eu tenho crédito, quando eu vendo eu tenho débito e eu vou pagar só em cima do valor agregado. Perfeito. Tá? E aí o que o dono da padaria pode fazer? Repito, isso é uma hipótese, não é uma orientação. Tá? Ele pode recolher o IBS e CBS por fora. Aí, como é alíquota zero, o conceito de alíquota zero permite que ele se aproprie do crédito mesmo sem pagar. E aí esse crédito
como ele vai vender para o consumidor final, ele não vai recuperar. Só que aí ele pode pagar com esse crédito de IBS o IBS do refrigerante. Então vai diminuir a carga tributária dele. Você está entendendo o mecanismo? Não é fácil. Não, mas é bom. Não entendeu nada, para falar a verdade. Mas aí, olha, mas esclareça essa dúvida, pelo amor de Deus, que eu vou tentar. Mas aí exige um conhecimento. Sim, tem que ter o conhecimento. Eu vi que o governo tentou criar mecanismos aí para facilitar. Doutor, isso não é o jeitinho brasileiro, não, né? Não, isso não é jeitinho brasileiro, isso é planejamento. Isso é planejamento. Planejamento tributário. Isso aí acaba com o jeitinho brasileiro. O pessoal vai ver que muitas vezes o risco do jeitinho brasileiro não compensa diante de você fazer um planejamento. O jeitinho brasileiro é totalmente legal. Tudo é ilegal. Quando você fala de jeitinho brasileiro, você pode saber que é ilegal. Então, mas não, é planejamento. Não é. Agora nós estamos falando de planejamento. Isso, exatamente. Uma hora não deu, não. Não deu, olha lá. Nossa! Eu tenho que falar um monte de coisa ainda. Vai voltar. Vai voltar. Tá bom, a gente volta. Vai voltar. Tá, ok. Vamos. Respondendo essa pergunta aí. Na realidade, a minha área, que é engenharia civil, hoje, dificilmente as empresas estão contratando como CLT. Você tem que abrir uma empresa e trabalhar como PJ e emitir nota fiscal. Por isso que horas eu estou aqui, no Paraná, no Mato Grosso, São Paulo, e é isso aí. Entendeu? E aí, doutor? Você entendeu? É o Tacan, Edson Tacan. Eu não entendi muito bem. É aquele da pergunta, é que ele escolhe para a Prefeitura de Guará, né? Ah, tá. Não. Com o novo sistema, com a consolidação do IBS, ele não vai, na verdade, se ele abrir uma PJ, né? E ele não for do Simples Nacional, ele vai trabalhar com o sistema débito-crédito. Entende? Então, repito, isso aí vai para onde? Vai para onde ele prestar o serviço dele, de engenharia. Certo. E quem faz essa gestão é o IBS. É o comitê gestor. Porque assim, o pessoal fala do pagamento, eu tenho visto muito na internet, eu acho um exagero, por isso que é importante a gente abordar de forma técnica. Agora o governo é o seguinte, a fome é tão grande que quando a gente pagar a nota ali, já vai pro cofre, nem vai entrar no caixa. Isso é verdade. Porém, é uma opção. Não é a única forma de pagamento. O nome bonito disso é split payment, né? Aí criou um novo verbo que é splitar. E aí, vai splitar? Quer pagar na hora para recolher na hora, entendeu? Entretanto, é uma das opções que tem de pagamento, entende? Isso, existem outras, que a própria guia vai lá emitir um documento para pagar, existe a própria compensação na conta de débito e crédito. Então, existem outras formas de pagamento. O split payment não vai ser obrigatório. Não pode é não pagar. E mais uma vez, nós temos um tempinho ainda? Eu tenho uma perguntinha. Mais uma vez, aquela questão. Caramba, por que isso aí vai significar na minha vida? Se uma empresa, por exemplo, faz uma compra com um fornecedor para pagar em 90 dias, teoricamente, esse crédito vai vir só quando fizer o pagamento da fatura, correto? Se for junto. Entretanto, a empresa tem a opção, e isso é o lado bom do imposto calculado por fora, de pagar separadamente, e aí ter o crédito. Porque à medida que ela vai vendendo os 90 dias, os débitos vão aparecendo. Certo. Entende? Se ela está ruim de caixa, ela vai conseguir trazer esse crédito para a conta. E aí paga a compra em si, né, o acordo comercial, o negócio, aí 90 dias, sem problema nenhum. Então veja como é muito dinâmico, né? As opções. Então, eu fico pensando assim, nessa divisão do bolo, o prefeito vai ter que trabalhar para ele ter muitos créditos na sua cidade. Para ele ter muitos consumidores para o ISS. Ou seja, débito. Isso. Então vamos lá, muitos débitos. Isso. Precisa ter gente comprando, né, e consumindo, economia aquecida no município. Se isso não tiver, ele vai receber um percentual menor. Ele vai receber um percentual menor. Ele ainda tem algumas proteções, porque o sistema não tem sentido simplesmente tirar o controle da arrecadação de um município, 5.500 municípios, e deixar haver navios. Então existe toda uma questão de compensação, toda uma questão do seguro, né? Que se for assim, não precisa de vereador, não precisa de prefeito. Não, mas terão trabalho. Para começar, eles vão ter que atualizar o Código Municipal.
Começa por aí. Vai ter que atualizar. Isso é trabalho do legislativo. Uma coisa boa que eu acho que vocês estão falando aqui é exatamente essa distinção, Neuza. Porque assim, o pessoal fala em governo, e como quem está mais próximo, como quem está na vitrine é o executivo, né, no dia a dia, as pessoas acham que tudo é o executivo. Só ele que apanha. Né? Só ele que apanha. Mas, na verdade, como tudo tem que ser dentro da lei, quem que faz as leis? É o legislativo municipal, estadual e nacional. É Casa de Leis. Entende? O comportamento então, assim, deles hoje, vou dizer, viu? vai dar muito trabalho, não tenha dúvida, para todo mundo. Hoje, fala do empresário, Boa. consumidor, classe paritária. Tá. Olha, gente, a informação... Tem muita coisa que não chega nem na metade. Sim, tá bom, então. Eu vou estudar mais, então. Mas, enfim, o que acontece? Primeira coisa, gente, informação. Tá? E tentem buscar informação em fontes confiáveis. Entra no site do Planalto, tá? Coloca lá no Google, Lei Complementar 214. Já anotei aqui. 214 desse ano, do ano passado. Barra 25. Barra 25. Aí, lá, por exemplo, tem os anexos. Lá diz quais são os produtos que estão na cesta básica. Isso é uma dúvida que você não precisa buscar o contador e muito menos o advogado. Você pode ler e procurar. Agora, claro, você vai ter que gastar tempo com isso, né? E o que isso facilita bastante? Você vai conseguir conversar com os profissionais de maneira... Eu sempre digo, o cliente bem informado, eu adoro. Por quê? Ele ajuda a gente a resolver o problema, entendeu? Então, aquela postura assim, olha, gente, eu larguei lá com o contador, eu larguei na mão do advogado, agora não, isso não é mais cabível, entendeu? E, então, vamos trabalhar junto daqui para frente. Procure informação, tá? Isso é fundamental, informação confiável. Não é no TikTok, não é no WhatsApp de balela, não existe fake news, é mentira. A palavra que a gente tem que usar é mentira. É um nome bonito para mentir, mas exatamente, né? Não é? Bem observado. Então, assim, busca informação, tá? Busca o seu profissional já da sua confiança, o contador ou o seu advogado, e seja criterioso, né? Saiba exatamente o que o seu negócio representa, o que você faz, para quem que você vende, o que vale a pena, o que não vale a pena. Por quê? Tem uma coisa que é importante falar, Neuza e Daniel. A pessoa, mas eu fiz o planejamento, então eu não vou ser autuado. Não. O risco de autuação existe com planejamento. A diferença é que se ocorre a autuação pela Receita, por exemplo, você consegue fazer a defesa. Entendeu? Porque a Receita, a administração fazendária em si, pela sua natureza, pela sua obrigação legal, ela não tem que pensar que você está certinho, ela tem que pensar em arrecadar. Isso é fato, né? Então, à medida que você planeja, que você tem uma estrutura, e repito, independente de tamanho, o que importa é a organização, você consegue não ser autuado, ou você consegue, caso seja autuado, fazer uma defesa tranquila. Você tem que esperar, por exemplo, hoje eu trouxe aqui, ó, um contencioso, incluindo desde o recurso administrativo até entrar na justiça depois, 18 anos em média. Tá louco. Nossa. Eu tive uma cliente que ela ficou 13 anos esperando a decisão do CARF. Pelo amor de Deus. 13 anos. Então, mas também com 30 mil normas e não sei quantas outras milhares de leis, exatamente. A possibilidade de erro é muito grande. É muito grande. E chega um ponto em que o julgador, ele se ampara no sistema, mas a decisão acaba sendo pessoal. Sim. Ele não tem aquele... Ele é literal. Pão de sal, né, eu falei. Mas aqui eu fiz uma rosca de pão de sal. Cara, o que está lá no anexo? É pão de sal, massa, branca espuma, se eu não me engano, amarelado, crocante. Tem que ser crocante pão de sal. Tá lá, não, confira. O meu tá murcho. Vai lá no anexo para vocês verem. Entende? Aquela historinha só para encerrar. Sabe o sonho de valsa? Isso virou tradição no país, né? Hoje não é bombom mais. Hoje é wafer recheado. Sabe por quê? Por quê? Porque a descrição do bombom lá na tabela de IPI, tem 400 e poucas páginas, era uma. Então eles saíram daquela descrição e montaram o bombom na forma da descrição do wafer para não pagar o IPI. Olha só. Isso é planejamento. E é o mesmo bombom. É o pulo do gato. Pulo do gato. Entende? Mas aí você tem que conhecer o seu negócio, você tem que ter uma equipe bacana, entende?
pulo do gato, não é tramóia. Bem observado, não é tramóia. Um abraço para você, muito bom ficar por dentro dessas questões tributárias e financeiras. Obrigado, Fernando. Segura. Grande abraço aí, Cristo. Doutor, obrigado, hein? Aí, eu que agradeço o interesse, a oportunidade. Vamos de novo para a gente falar, tá bom. Ficou ainda, muita gente agora vai começar a entrar. Exatamente. Essa é a ideia, Daniel, fazer as pessoas começarem a se interessar, a pensar. E repito, gente, a informação está nos sites oficiais, entendeu? Tem várias explicações. Aí o pessoal pensa assim, mas a Receita está explicando tudo. Por exemplo, você vai falar com o profissional contábil, ele é muito atrelado e ele é o grande mestre ali do operacional contábil, né? Fiscal, contábil, as escriturações, ele entende de tudo. Entretanto, ele tem pouca margem para mudar, porque ele é vinculado às normas da Receita. Se ele não legalista. Se ele não seguir, ele vai ser autuado. Então ele não pode dizer, o cara chega, contador, fulano, mas isso e aquilo, ele, não dá. Mas aí vamos ter que ir contencioso? Tá, então vamos ver com o advogado se é possível. Sabe o que acontece? O sujeito fala assim, mas aquele contador é muito certinho. Mas tem que ser. O cara já quer dar um jeito para não ser. Exatamente. Mas é isso, gente. Muito Deus obrigado. Deus pague, doutor. Obrigado, Neuza. Obrigado a você também, Daniel. Doutor, o senhor vai voltar. Tá bom, se Deus quiser. E obrigado a vocês, porque eu vou lá no Ganiza almoçar, tá? Pronto? Que bom. Então, esse modelo de bate-papo é muito melhor do que o script, né? Fala a verdade. Março é mês de aniversário da Frei Galvão.